Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno insuportável aqui de baixo nível, burrice, crime, é um lixo inacreditável, e eu vou fazendo aquilo que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o editorial da Folha de São Paulo, que saiu ontem, defendendo as privatizações da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Defenderam abertamente ali, tá? E aí isso demonstra uma série de coisas que a gente refletiu aqui há mais ou menos uma semana, quando eu fiz o vídeo falando sobre o Glenn Greenwald, né? Que fez uma reportagem muito questionável sobre Alexandre de Moraes e tudo mais, e foi defender um papel também ali meio que messiânico e intocável do jornalismo. E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso então no vídeo de hoje, fazendo uma reflexão sobre esse editorial, sobre um outro editorial da Folha que saiu em 1999 e que é muito parecido com esse que saiu ontem, tá? E refletir aqui também algumas questões sobre os parâmetros, né, que estão ali presentes nessa argumentação do tal editorial da Folha, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí. Então o título do vídeo é esse aí, né? Folha defende privatizações em editorial. Não se iluda, Glenn. A imprensa tem lado. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. A gente conversa a despeito dessa covardia que eu sigo aturando aqui há 8 anos, tá? E o meu romance também está na editora. Assim que sair, assim, se não sabotarem, se ficar pronto, aí, se eu conseguir terminar aqui no início de setembro, eu divulgo para vocês aqui com certeza, tá? Então é isso, deixa essa dica aí, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre essa questão do editorial da Folha. Primeiro vamos ler só o iniciozinho aqui do editorial e o título e tal, tá? Então o editorial é O que a Folha pensa. O que a Folha pensa, certo? Privatizar Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. Trio de gigantes deve ser o próximo tabu a ser derrubado no bem-sucedido Programa Brasileiro de Desestatização. Quando eles chamam o Programa Brasileiro de Desestatização de algo bem-sucedido, isso é o lado que eles têm, né? Ponto. Eles estão ali adjetivando um dos lados, porque tem gente que discorda e a maioria dos números mostra que eles estão errados. Porém, eles respondem aos interesses dos anunciantes e os interesses ideológicos que eles defendem, evidentemente, né? Enfim, e também o próprio fato de eles chamarem de gigantes, né? Se é gigante, por que precisa ser privatizado, né? Se é gigante é porque está bem, né? Vale dizer isso aí, né? Bom, enfim, vamos ler então rapidamente aqui o editorial, só o iniciozinho, tá? Eles dizem aqui o seguinte, né? Conduzido ao longo de mais de 3 décadas por governos democraticamente eleitos, o Programa Brasileiro de Privatizações derrubou sucessivamente tabus, preconceitos e teses catastrofistas. Né? Derrubou. Né? A gente está vendo, inclusive, aí o mundo inteiro, né? Especialmente o mundo desenvolvido, na Europa, reestatizando empresas que foram privatizadas por, enfim, né? Por aventuras neoliberais ali, e eles dizem que isso é visão catastrofista. Né? Isso é visão baseada em números. Né? Aliás, o Rio Grande do Sul, lá um exemplo, o desastre de Mariana, de Brumadinho, e o rombo das Americanas, e enfim, né? Uma centena de exemplos aqui de que essa ideia de que o mercado rege necessariamente melhor que o Estado não se sustenta, tá? E aí eles continuam. Na década perdida de 1980, quando o país se via impelido a reformar o Estado empresário ineficiente e concentrador de renda, parecia impensável a venda de companhias portentosas como a Embraer e a Vale, dos setores de telefonia e energia elétrica, da vasta e deficitária rede de bancos estaduais. Já vale também ponderar um detalhe aqui, né? Porque Estado empresário ineficiente, concentrador de renda, né? Depois que o Fernando Henrique entrou, vocês vão ver aqui que ele dobrou a dívida pública, Bolsonaro também, enfim, né? E a concentração de renda aumentou, na verdade, né? O Brasil é um dos 15 piores países do mundo no índice Gini, e isso foi se configurando nesse período que eles estão descrevendo aqui, né? Bom, e aí eles finalizam falando de alguns setores que foram privatizados, telefonia, né? E telefonia é até algo que dá para ponderar ali, que teve um certo valor, teve um certo sucesso, né? Agora, energia elétrica é questionável, porque isso é estratégico, tá? E
os bancos estaduais também é questionável, tem que estudar aí, porque, enfim, tem uma série de detalhes, né, inclusive na forma como os bancos privados hoje, enfim, estão ali meio que parasitando o Estado via operação compromissada e etc. e tal. Tudo isso tem que ser discutido com detalhe, né? Mas enfim, eles continuam. Tudo isso foi feito com grande sucesso, isso segundo eles, né? Vamos ver que isso aqui não é verdade, tá? O inconcebível hoje é que tais atividades e serviços já tenham estado à mercê da ineficiência da gestão pública e das conveniências políticas dos governos de turno, em vez de regulados por agências autônomas e pela concorrência. Vamos lá, aqui tem uma série de problemas aqui, né? Primeiro, quando eles falam que à mercê da ineficiência da gestão pública, que ineficiência? Qual? Né? Qual ineficiência? A ineficiência da Vale, por exemplo, a Vale nunca teve um acidente como teve em Brumadinho, Mariana, né, quando era pública, né? A Vale recebeu do Fernando Henrique 23 bilhões de dólares para ele vender por 25 depois. Então qual é a ineficiência? Né? E nós vamos ver aqui também, vou dar alguns exemplos do quanto que essas empresas são privatizadas e depois ficam parasitando dinheiro público via BNDES, tá? E o que demonstra que de sucesso isso não tem nada, né? Enfim, continuando, tá? E aí eles falam de que ficam à mercê das conveniências políticas dos governos de turno, em vez de regulados por agências autônomas e pela concorrência. Vamos lá. Primeiro, pessoal, que aqui tem 3 mitos, né, da direita brasileira. O primeiro mito, tá? Vamos lá. O primeiro mito é de que a regulação dessas empresas, de alguma maneira, em algum momento, acontece pela via de entidades autônomas. Isso não existe, né? Quando eles usam a palavra autônomo, independente, na verdade isso acaba caindo na mão do mercado financeiro, dos bilionários, dos ricos, e eles ficam ali regendo as políticas econômicas, etc. e tal, fingindo que estão, né, numa posição autônoma, porque são, em parte, né, autônomos e independentes do governo, mas não autônomos e independentes, ponto. Né? Porque eles têm, por quê? Porque eles têm viés ideológico, conexões ideológicas, etc. e tal. Segundo ponto, regulados pela concorrência. Também ninguém mais com o mínimo de inteligência acredita que a concorrência necessariamente gera sempre coisas positivas. Em vários setores do mercado você abre a concorrência, os maiores engolem os menores e, enfim, acaba a concorrência. Os mais ricos compram os mais pobres, ou os menores, os microempresários, etc. e tal, e daqui a pouco estão com fatias de 60%, 70%, 80% do mercado. O Facebook teve que ir lá no Congresso dos Estados Unidos porque foi processado por isso, por holding, trust, enfim, né? Então, assim, isso é um mito também dos mercadoloides, tá? E o terceiro mito ainda dessa frase aqui é de que a empresa, sendo pública, estaria à mercê, né, das conveniências políticas de ocasião. Essas tais conveniências políticas de ocasião são vontade do povo, que botou o político lá, que votou no político e que são 40, 50, 60 milhões de votos. Isso não é uma conveniência política, né? Isso é democracia, certo? Enfim, e aí, para finalizar, eles dizem ainda, né? Mesmo administrações à esquerda que mantêm oposição ideológica e corporativista à alienação de empresas, reconheceram as vantagens de concessão de estradas, ferrovias, portos e aeroportos. Promessa de reestatização, ademais, foram esquecidas. Balela também, o PT está aí, né, jogando para poder tentar reestatizar lá a refinaria da Bahia e outras. Dizer que as administrações à esquerda reconhecem isso é outra balela, porque uma das primeiras coisas que o governo Lula fez foi, em relação, por exemplo, à questão do petróleo, né, trocar o PPI, que era a política da direita, enfim, modificar a política do petróleo para os subsídios, para uma ação mais efetiva do Estado lá. E para além disso, a missão, quem quiser ver o quanto que isso aqui é uma mentira, leia o livro do Ciro Gomes. Né? Tá ali uma visão totalmente diferente disso aqui, o inverso, né, dessa perspectiva aqui, e essa afirmação de que a esquerda reconhece as vantagens, etc. e tal, na verdade ali tem uma série de detalhes, inclusive de experiências externas, que são pautadas por um protagonismo do Estado que essa gente aqui não reconhece. Tá?
Muito bem, e aí finalizam, vão falando aqui de pesquisas e citam a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. A gente já fez aqui, essa reflexão já é suficiente para a gente continuar aqui com o restante, para vocês verem a fraqueza desses argumentos, tá? Vamos lá. Primeiro, e aí vale lembrar o Glenn, né? Vamos lá, o Glenn disse o seguinte aqui, né? A gente relembrando aqui. O Glenn disse que o papel do jornalista seria de ficar de olho nos poderosos, e disse que jornalistas não perguntam quem isso vai ajudar ou prejudicar. Então só esse editorial da Folha já mostra dois equívocos crassos da argumentação e da visão de mundo do Glenn, né? Primeiro equívoco, vamos lá, quando ele diz jornalistas não perguntam quem isso vai ajudar ou prejudicar, balela, eles perguntam sim, o que a Folha pensa? Né? A Folha pensa exatamente a mesma coisa que os bilionários e milionários que defendem as privatizações. Ou seja, né? E aí um editorial da Folha que defenda a privatização ajuda, sim, essa galera aí, que quer entrar depois para comprar essas gigantes que eles chamam aí e meter no lombo da população. A população vai pagar R$10 na gasolina, porque eles, no caso da Petrobras, eles conectam com o preço lá de fora e começam a vender aqui em dólar, né? Foi o que eles fizeram no governo Bolsonaro, com esse mesmo discursinho aqui, né? E o segundo ponto é quando ele diz que o papel do jornalista seria de ficar de olho nos poderosos. Então vamos lembrar uma coisinha ao Glenn aqui, ou então, né, lembrar, de repente nem lembrar, mas ensinar uma coisa a ele que talvez ele não saiba. Ele está aí fazendo reportagens para a Folha de São Paulo. O dono da Folha de São Paulo é um empresário bilionário, certo? Chamado Luiz Frias, que ficou bilionário com maquininhas de PagSeguro. Portanto, ele tem um veículo de imprensa e também tem uma espécie de banco ali de pagamento, que é o PagSeguro, com o qual ele ficou bilionário, né? Então ele não vai pensar, né? Nitidamente ele tem um pensamento voltado para o mercado, um pensamento de mercadoloide que lucra muito com isso, né? E obviamente que esse tipo de pensamento interfere na hora dele escolher ali uma linha editorial, na hora dele escolher um tema para um editorial, para, enfim, uma reportagem e tudo mais, tá? E aí, enfim, só para vocês terem uma ideia, esse cara, né, o Luiz Frias, que tem 56 anos, ele é o herdeiro da Folha de São Paulo e ele entrou para a lista dos mais ricos do Brasil, só que não foi por conta da Folha de São Paulo, foi por conta do PagSeguro, empresa de meios de pagamento do grupo, que fez uma abertura de capital bem sucedida nos Estados Unidos em janeiro de 2018, levantando 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Então, enfim, né? O Glenn tem que botar isso na balança quando ele pensar nos tais poderosos, né, que ele chama lá, tá? Enfim, e aí é só para vocês terem uma ideia, para finalizar aqui essa questão, né, do dono da Folha de São Paulo. Ele lucrou só no segundo trimestre de 2024, ele lucrou 524 milhões de reais com o tal do PagBank, que é um banco virtual, tá? E esse banco dá lastro às atividades jornalísticas do Grupo Folha, e enfim, né? E aí eles ficam falando de aparelhamento do Estado, má gestão, né? Como pondera aqui a revista Fórum, tá? Bom, aí a Gleisi Hoffmann respondeu aqui, tá? Fez uma crítica, e essa crítica saiu em alguns veículos, viu o Mundo, por exemplo, tá? E eu vou ler só um trechinho que ela publicou no Instagram, para vocês terem uma ideia da resposta que ela deu ao editorial da Folha. Ela disse: as estatais brasileiras tiveram lucros somados de 199 bilhões de reais em 2023, lucros somados, dos quais 49 bilhões foram para a União na forma de dividendos e participações. Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica foram responsáveis por 170 bilhões desse lucro de 197, certo? Quer dizer, quase que o lucro inteiro aí, né? E é justamente sobre essas três que a Folha, em seu editorial de capa, escancara a cobiça privatista no editorial desavergonhado deste domingo. Diante desses números, dizer que o conjunto das estatais seria custosamente mantido pelo Estado é mentira grosseira. Claro, né? Você está dando lucro, um lucro bilionário, como é que está sendo custosamente mantido? Né? Bom, e aí ela finaliza dizendo o seguinte: e afirmar que as privatizações feitas pelos governos neoliberais foram bem-sucedidas diante de descalabros com o Serviço de Energia de São Paulo ou de escândalos como o subfaturamento da Vale e da Eletrobras é menosprezar o bom senso.
o entreguismo da Folha evidencia que o jornal está a serviço de poderosos interesses, mas não do Brasil. Poderosos interesses que o Glenn deveria levar em consideração quando ele pensar nessa palavrinha poderosos ligado ao jornalismo, né? Enfim, isso é um ponto aí. E aí, vamos então, pessoal, lembrar um editorial da Folha que ela publicou em janeiro de 99, tá? Então, mais ou menos ali no início do segundo governo FHC, já estavam rolando aí, né, essas privatizações, e eles fizeram o seguinte editorial. Olha só, hein? Dá uma olhada nisso aqui. Goldman Sachs recomenda privatizar Petrobras, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Goldman Sachs, para quem não sabe, é um banco dos Estados Unidos, que esteve envolvido em fraudes na crise de 2008, teve que pagar, vocês vão ver, mais de 50 bilhões de dólares de indenização ao Estado dos Estados Unidos por fraude, né, naquela crise de 2008. Tá? Diz a Folha aqui no editorial, o banco de investimentos Goldman Sachs de Nova York recomenda a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil como uma medida de grande impacto para o restabelecimento da confiança internacional no Brasil. E aí, abre aspas, quando há mudança de regime cambial, é muito importante restabelecer a confiança. No caso do Brasil, são necessárias medidas de grande impacto, como a inclusão da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil no programa de privatizações. Fecha aspas, afirma relatório do banco Goldman Sachs, né? Quando eles usam essas palavras confiança, grande impacto e etc e tal, eles estão pensando no mercado financeiro, em quem vai ganhar realmente dinheiro com isso, que é uma minoria da minoria, tá? Bom, ele continua, né? Paulo Leme, diretor de mercados emergentes do Goldman Sachs, diz que o mero anúncio da privatização teria um efeito extremamente positivo na credibilidade externa, por duas razões. Aumentaria a confiança dos investidores na seriedade quanto ao ajuste fiscal. Investidores, leia-se, não gente que está querendo investir em produção, emprego e renda. Não, é gente que quer investir em bolsa de valor, quer investir em mercado financeiro para ficar ganhando dinheiro com os títulos da dívida, né? E geraria o segundo efeito, né? Geraria receita adicional para bater parte substancial da dívida pública. Certo? Olha só. Isso aqui também é uma farsa, porque o Fernando Henrique vendeu ali dezenas de estatais e dobrou a dívida pública, no caso da dívida pública externa, né? E no caso da dívida interna ele multiplicou por 10 a dívida, né? E essa gente quer falar em credibilidade, enfim, né? Bom, e aí, segundo Leme, o governo, dependendo da parcela a ser vendida, poderia arrecadar entre 20 bilhões e 60 bilhões de dólares com a privatização da Petrobras, que hoje vale 400 bilhões de dólares, né? É muito mais, né? O relatório ressalta que a venda não deveria ser feita amanhã, porque no momento os mercados passam por instabilidade e etc e tal. Enfim, e aí o restante é o mais do mesmo, tá? Agora vamos ver quem é o Goldman Sachs. Vamos lá então, tá? Vamos ver aqui, ó. A crise econômica de 2008 pela perspectiva do Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs. Publicação de Marina Medeiros aqui no Jus Brasil, tá? É um artigo. O banco Goldman Sachs foi fundado em 1869 por Marcus Goldman e é um dos maiores bancos de investimento do mundo, com um papel relevante na crise imobiliária de 2008, tá? No contexto da crise imobiliária, Goldman Sachs teve grande participação. Após a divulgação de e-mails no ano de 2010, foi possível a análise da postura do banco diante da crise e percebeu-se que previram, a partir da monitoração do mercado, o fim da bolha com precisão e tomaram medidas para que não sofressem prejuízos, possuindo inclusive vultuosos lucros com a mencionada situação, com a crise, né? E aí continua aqui dizendo que, para não gerar suspeitas de sua estratégia, o banco continuou no mercado de compras, mas reduziu os lances em novos de empréstimos e comprou proteção contra a inadimplência, né? Tudo isso na encolha, né? No primeiro semestre de 2006, o Goldman Sachs vendeu pelo menos 3 bilhões de dólares de CDOs tóxicas, ou seja, avaliadas como AAA, investimento altamente sólido e seguro, quando na verdade eram de alto risco. Isso é a tal concorrência que eles chamam, né? Um querendo quebrar o outro ali, né? Enfim. E aí, para finalizar, quando, né, o mercado das hipotecas começou a entrar em decadência, o HSBC anunciou grandes perdas, contudo, tendo em vista que já realizava baixas apostas, foi mais fácil a saída do Goldman Sachs desse mercado, né?
realizando rebaixamento dos títulos enquanto comprava proteção contra a inadimplência de crédito para empréstimos isolados, enquanto ainda eram baratos. Com isso, em razão dos baixos valores dos títulos, exigiu o pagamento dos seus fornecedores de proteção. Ele ganhou dinheiro com a quebra do sistema. Tá? Enfim, então a partir de 2007 o banco Goldman Sachs estava seguro, havendo grande redução no estoque geral de hipotecas, especialmente subprimes. Contudo, visando não somente se livrar de prejuízos, optou utilizar a crise para lucrar com a quebra do país. Certo? Essa gente é que esse pessoal da Folha, etc. e tal, eles usam como referência para, enfim, credibilidade, desenvolvimento e etc. e tal. Tá? Bom, e aí, continua falando aqui, é muita coisa, né? Não vou ler tudo, tá? Mas o último ponto aqui é o seguinte: as práticas do Goldman Sachs, após investigações, foram reveladas no ano de 2010, sendo divulgado nos e-mails que a holding comemorou a queda do mercado imobiliário nos Estados Unidos por e-mail, né? O país está quebrando, né? E chegou a ganhar 51 milhões de dólares em um único dia, em 2007, apostando na piora da crise. Certo? Enfim, e aí eles finalizam dizendo que, em decorrência do exposto, no ano de 2016, foi realizado acordo no qual o banco Goldman Sachs se comprometeu ao pagamento de 5,1 bilhões de dólares de multa por conta, enfim, né, das falcatruas lá na crise de 2008. Tá? Então, esse é o tipo de referência. Agora vamos criticar, vamos fazer uma reflexão sobre aquele argumento da questão que está inclusive no editorial de 99 também, de que isso gera uma melhoria, né, das contas públicas, eles pagam dívida, etc. e tal. O Fernando Henrique Cardoso, vocês lembram, governou de 94 a 98 e centenas de medidas provisórias. Por quê? Porque eram medidas que eram impopulares e a medida provisória era uma espécie de recauchutamento, enfim, né, do decreto-lei da ditadura, que é isso, né? É uma medida do presidente sem debate, sem congresso, sem povo, certo? E aí, a partir disso, dizem aqui, né, tem um artigo aqui também, que eu vou deixar para vocês aí o link, a institucionalidade constitucional do Estado brasileiro após 1988, e enfim, aí isso aqui é a questão das medidas provisórias, né, eu já falei. Eu vou partir aqui para a questão dos valores da dívida pública. A dívida pública interna cresceu enormemente durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ela saltou de 62 bilhões de reais no início de 95 para mais de 579 bilhões de reais em meados do ano 2000. Ele multiplicou por quase 10 vezes a dívida pública, né? Privatizando dezenas de empresas, né? Em 2002, no final de seu governo, a dívida pública interna era de 700 bilhões de reais, o que representa um crescimento médio anual de mais de 30%. Na relação PIB-dívida pública, que em 94 era de 29,2%, saltou no ano 2000 para 49,3%. No mesmo período, enquanto o PIB cresceu 200%, a dívida pública interna aumentou 339%, quase o dobro. Tá? Isso é o que eles chamam de, enfim, né, de um neoliberalismo bem sucedido, etc. e tal, né? E aí, mais aqui sobre Fernando Henrique. Para visualizar claramente isso, basta observar a contradição absoluta do processo de crescimento da dívida pública interna, né? E aí eles fazem a mesma comparação aqui dos valores, né? A dívida pública cresceu no mesmo período em que foram vendidas as empresas estatais, federais e estaduais, os bancos estaduais, por exemplo, né, que a Folha cita, configurando dessa forma um duplo empobrecimento do Estado brasileiro, pois vendeu seus bens e ao mesmo tempo aumentou suas dívidas, certo? E isso tem um escopo claro. O processo de radicalização do neoliberalismo visava primordialmente uma coisa: garantir a remuneração do grande capital, especialmente o financeiro. Tá? Mais duas notícias rápidas aqui para vocês verem assim, a completa falta de conexão com a realidade mais ampla desse editorial da Folha. Notícia da revista Veja, tá? De março de 2022. Privatizações demandaram 580 bilhões do BNDES nos últimos 26 anos. O ponto-chave aqui está eles dizem aqui, né, que foram privatizadas 80 estatais entre 1995 e 2021, tá? E houve uma comparação com o montante que essas empresas já privadas pegaram emprestado do BNDES. Olha só, hein? Vamos lá. A receita total da liquidação das estatais, que aí isso aqui se refere a essa tal
política das desestatizações bem sucedida, segundo a Folha, gerou aproximadamente 106 bilhões de dólares para o Estado, aproximadamente 580 bilhões de reais em valores de 2021. Já os contratos das empresas, essas mesmas empresas com o BNDES, que é um banco público, né, em igual período foi de 4 trilhões e meio de reais. O montante é 7 vezes o valor obtido pelo Tesouro com as privatizações. Quer dizer, essa galerinha do tal mercado financeiro, do tal mercado, né, e tal, eles compram as estatais e muitas vezes depois do Estado investir o dinheiro que eles não investiriam, e depois que eles compram, eles ainda pegam muito mais emprestado com o mesmo Estado para poder bancar essa ideia de que estamos bem-sucedidos, tá? Somos o mercado, hein? Tá bom? Quer dizer, né, um negócio inacreditável, né? Bom, e aí, pessoal, por último, tá? Para finalizar, deixa eu ver aqui o que falta aqui, né? A gente volta à questão do Glenn, tá? A gente volta à questão do Glenn. Aqui tem, vocês lembram, mas se vocês assistiram, eu vou deixar o link aí para vocês, o vídeo que eu falei, né, dessa visão messiânica que ele tem do jornalismo. Aqui eu citei esse livro aqui, que é um livro de educação continuada, tá? Então vamos citar aqui só uma frasezinha que tem logo no início aqui na página 9, tá? E diz o seguinte, olha só. A educação continuada se faz necessária pela própria natureza do saber e do fazer humanos, como práticas que se transformam constantemente. A realidade muda e o saber que construímos sobre ela precisa ser revisto e ampliado sempre. Dessa forma, um programa de educação continuada se faz necessário para atualizarmos nossos conhecimentos, principalmente para analisarmos as mudanças que ocorrem em nossa prática, bem como para atribuirmos direções esperadas a essas mudanças. Então, assim, isso que se chama de educação continuada não é outra coisa senão a manutenção do processo de reflexão. E o Glenn deveria entender isso para não achar que a notícia do jornal ou o próprio valor do jornal ele é fechado em si mesmo. Não é. Ele está em conexão com os contextos, com os interesses, com a visão do público, com às vezes até mesmo com o impedimento de um debate público mais amplo e etc, etc, etc. Tudo isso a gente consegue com educação continuada, né? Ou seja, entender que uma notícia, uma versão, um olhar, eles têm que estar sempre abertos ao debate e, para além disso, que eles não são fechados em si mesmos como uma verdade absoluta e inquestionável, certo? E aí não deu uma semana para a gente ver que, né, obviamente é isso aí. O Glenn estava totalmente errado, né? Enfim, e aí eu deixo para finalizar então, pessoal, mais uma vez a dica aqui da Privataria Tucana. O Glenn deveria ler esse livro aqui também, seria legal, tá? Porque, enfim, as privatizações interessam a direita brasileira, que é o quê? Né? Um grupo de bilionários e milionários que ganham muito dinheiro com essas coisas e o pobre de direita que sustenta isso de maneira alienada, tomando no lombo sempre que essa gente volta para o poder ou sempre que eles ficam ali gerenciando essas empresas estratégicas e, enfim, uma série de outras coisas aí no Brasil, tá? Então, a resposta, né, evidentemente, é essa, tá? A Folha responde, a Folha defende as privatizações, não dá para se iludir, Glenn, né? A imprensa tem lado, até porque ela é uma empresa também, né? E ela tem um viés ideológico e não existe nem exatamente nada demais nisso, especificamente. O problema é você, do lado da imprensa, defender que nós temos aqui a cobertura total do evento, coisa que não é verdade, né? E o jornalista achar que ele tem também ali a verdade absoluta e inquestionável, assim como o espectador também acreditar que ali está uma única verdade, uma única conclusão, um único viés, né, e tudo mais, tá? Então é preciso exercitar essa educação continuada como reflexão em tudo que a gente faz, especialmente aí para entender melhor esses contextos nos quais o interesse público, né, está em jogo. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A reflexão do vídeo de hoje foi essa aí, tá? E a gente se fala então no próximo vídeo aqui do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui!